Hoje eu quero trabalhar com vocês Josué capítulo 9. Obrigado, querido. Josué capítulo 9. Hoje eu quero trabalhar com vocês esse tema. Aprenda a consultar ao Senhor. Aprenda a consultar o Senhor. Esse é o nosso tema hoje. Irmãos, deixa eu só, antes de falar em Josué, deixa eu dar um fundo histórico para você aqui, para que você possa compreender. O Antigo Testamento, conforme nós temos lido, ele foi escrito visando apontar para a vinda do Senhor Jesus. Então, tudo que a gente lê no Antigo Testamento, nós temos que tirar proveito e entender que havia um propósito de Deus acerca de Cristo. É isso que a gente precisa compreender, tá? Para você poder entender alguns detalhes aqui do livro de Josué. Então, Josué capítulo 9, se você tem a Bíblia, abra. Se você não tem, a irmã Graziele vai colaborar com a gente lá na tela. Está escrito: Ora, ao ouvirem tais coisas, todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas, nas campinas e em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, a saber, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, ajuntaram-se de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Todavia, quando os moradores de Gibeon ouviram o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos, rotos e consertados. Bom, vamos dar uma paradinha aqui para a gente começar entendendo a história. Deus, ele havia dito o seguinte: olha, Josué, quando você entrar lá na terra da promessa, você precisa tirar todas aquelas nações que estão morando lá. Qual que era o propósito de Deus? Não é que Deus queria matar aquele pessoal, não era nada disso. É que a linhagem do descendente prometido, que é Cristo, que veio para nos salvar, viria da nação de Israel. E aquelas nações ali, elas iriam se misturar com Israel e elas iriam comprometer a linhagem. Essa era uma obra de Satanás, tá? Era para tentar desviar a visão da linhagem do descendente prometido. Então, todo o Antigo Testamento ele é trabalhado em cima dessa visão. É uma luta entre a preservação da semente, que é Cristo, e uma luta entre Satanás, tá? Então é sempre Satanás querendo destruir a semente da mulher. Quando você entende isso, fica mais fácil. É por isso que em algumas ocasiões, Deus, ele falava assim, ó, você tem que entrar lá naquela nação e acabar com toda aquela nação, para que eles não prejudicassem a linhagem da semente. E aí, essas nações, os jebuseus, os ferezeus, os amorreus, os cananeus, o Josué já tinha derrotado todas elas, porque na verdade era Deus quem ia desalojando elas. E aí tinha um pessoal, que são os heveus, né, dos quais vêm os gibeonitas, pessoal de Gibeon. E esse pessoal ficou com medo de Josué, porque afinal de contas, Josué, onde ele passava, ele acabava com tudo e tomava conta da terra. Lembram-se que Deus tinha prometido essa terra para Abraão? Pois é. E agora Josué está nessa empreitada. E aí os habitantes de Gibeon, quando viram que a situação ficou ruim para eles, eles resolveram usar de astúcia com Josué. E é aqui que eu quero que você entenda esse enredo, para você ver a necessidade de consultar ao Senhor nos seus momentos mais difíceis. O versículo 4 diz: usaram de astúcia e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos rotos e consertados. Nos pés traziam sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si. Todo o pão que levavam para o caminho era seco e bolorento.
vieram a Josué ao arraial em Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei uma aliança conosco. Bom, então vejam que eles eram vizinhos de Josué. É como se Josué morasse aqui em Hortolândia e eles morassem em Sumaré. Mas eles disseram o seguinte: nós viemos de muito longe. Eles enganaram Josué. Pegaram pão velho, roupas velhas, para dizer que tinham caminhado muito. Ou seja, nós não somos do grupo que você tem que desalojar. Essa é a ideia que eles estão trazendo para Josué. E aí o Josué, que era uma pessoa boa de coração, ele ouve a história e aí ele diz: façam uma aliança conosco. Irmãos, aqui tem um ponto muito importante que eu quero que você compreenda. Muitas vezes hoje no mundo, nós não damos muita atenção a essas questões de acordos, não é verdade? A pessoa quebra um acordo facilmente, quebra uma aliança facilmente. Mas você vai perceber que mesmo quando a aliança é errada, Deus ele ainda a ratifica. Ou seja, é a responsabilidade humana diante de Deus. Nós temos responsabilidades sobre os nossos atos. Nunca diga que foi Deus o responsável pela situação que você está vivendo, porque não é. É você. E quando as suas decisões e as suas alianças, elas são erradas, não adianta você depois dizer assim: mas, puxa vida, eu pensei que ia dar certo. Você tem que cumprir a sua palavra. É assim que a Bíblia ensina. Bom, a ordem de Deus era clara para Josué: não faça aliança com nenhum deles. Estava lá em Êxodo capítulo 34. Portanto, se Josué soubesse que eles faziam parte, Josué não ia fazer aliança com eles. Então, o primeiro ponto que a gente destaca aqui, irmãos, é que Josué foi enganado. Josué foi enganado. Como é que isso serve de lição para nós? Cuidado, irmão, na hora que você vai fazer alguma coisa. Cuidado na hora que você vai fazer um negócio. Por quê? Porque muitas vezes, você concorda que nesse mundo que nós estamos vivendo, as pessoas, elas querem umas levarem vantagem sobre as outras. Não é assim? É sempre assim. Não é? Então você tem que tomar muito cuidado. Às vezes, você é pressionado a fazer um negócio e depois você diz assim: puxa vida, que burrice que eu fiz. Com quem já aconteceu isso aqui? Levanta a mão, vamos ver. Eu sou o primeiro. Não é? Você fala: mas que coisa tola que eu fiz. Principalmente, irmão, quando você vê que o negócio é vantajoso para você. Não é? Caramba, o carro na internet tá 15 mil. Tá 15 mil na tabela FIP, varão. Mas o cara me ofereceu por 10. Vou pegar isso aqui. Irmão, tem que tomar cuidado com isso aí. Laranja madura na beira da estrada, Zé. Ou tá bichada, ou tem marimbondo no pé, né? Já tem esse ditado aí. Então tem que tomar cuidado, irmão. A gente precisa... O Josué, ele achou que era uma vantagem para ele fazer aquela aliança com aquele pessoal. Afinal de contas, olha a cabeça do Josué. Aquele pessoal vem, eles não vão ser israelitas, porque israelitas eram um pessoal elitizado. Eles iam ser uma espécie de escravos dos israelitas. Então tá bom, esse pessoal vai trabalhar para a gente de graça. É vantagem ou não é? É vantagem, então eu vou pegar e vou fazer uma aliança com eles. Esse é o primeiro ponto. Então, a aliança com aqueles povos vizinhos, ela era proibida por Deus. Mas os gibeonitas, embora soubessem disso, eles enganam Josué. Deus tinha proibido, inclusive, irmãos, que eles se casassem com pessoas daquelas nações. Deus tinha proibido isso, que era para não corromper a linhagem do Messias. Então vejam que o negócio era muito sério. Mas os gibeonitas, eles vão usar algumas estratégias. E olha só, como a palavra de Deus ela nos alerta. Então hoje você que está nos acompanhando, você que muitas vezes está envolvido aí, vai fazer algum negócio, é importante que você entenda isso. O primeiro ardil dos gibeonitas, conforme você pôde ver, foi o fingimento.
Eles fingiram que eram pessoas que moravam longe, não é? Pegaram as roupas velhas, pegaram o pão bolorento, pegaram vinho velho, tudo isso daí para poder dar a impressão de que eles estavam vindo de uma terra distante. Aqui tem um detalhe interessante, irmãos. Você já percebeu que todo enganador, ele tem um argumento que te convence? Já percebeu isso? Ele tem um argumento que te convence. Às vezes, o argumento é tão forte que você diz assim, não é possível que eu estou sendo enganado com isso aqui. Não é possível. Às vezes, olha só que interessante, há pouco tempo atrás, eu não sei se vocês se lembram, isso ainda vale, porque, irmãos, conforme o tempo vai fechando para Jesus voltar, a situação vai ficando pior e vai aumentando o número de golpistas, pessoas que querem tomar aí o trocadinho que você tem. Isso seja na política, seja na religião, seja no comércio, seja em qualquer lugar. Então tem que estar sempre esperto. Então, por exemplo, há um tempo atrás, o pessoal desenvolveu um determinado golpe que era da seguinte maneira, olha, uma central ligava para a casa da pessoa, dizia que o cartão dela estava sendo substituído, o cartão bancário. E agora ela precisava passar o número do cartão, tudo bonitinho, porque eles iam emitir um outro número. E para a maior segurança, eles diziam o seguinte, não precisa passar os 3 números lá de trás, que é o código de segurança. Então, o que gerou nisso? Confiança, não é? Olha, só queremos o número do seu cartão. O número lá de trás o senhor não precisa passar, porque esse código é do senhor. Mas, aproximadamente hoje ou amanhã, vai um motoboy retirar esse cartão antigo do senhor. Tudo bem? Ah, tudo bem. A pessoa ia, entregava o cartão, né? Pronto, acabou. Aí, meu irmão, os 3 dígitos lá de trás já estão na mão do golpista. E teve gente que caiu, eu conheço gente que chegou a perder 4, 5 mil reais por causa disso. Por quê, irmãos? Porque o golpista, ele finge. Ele faz de conta, foi o caso aqui dos gibeonitas, eles usaram de estratégia. O ser mais fingido que nós temos, que é o pai desses golpistas, é o diabo. A Bíblia diz que o diabo, ele disfarçou-se, não é? Ele disfarça-se, inclusive, em anjo de luz. Vejam, por exemplo, quantas pessoas hoje são enganadas pela religião, não é verdade? Quantas pessoas são enganadas? E depois que essas pessoas elas são enganadas, elas acabam até mesmo perdendo a fé em Deus. Então, os gibeonitas fingiram ser de longe. Então, cuidado nas suas relações, no seu dia a dia, cuidado no seu trabalho, cuidado na sua vida com o fingimento. Sabe, não é que você tem que sair desconfiando de todo mundo, mas você tem que ficar atento, irmão. E a regra é essa, laranja madura na beira da estrada, Zé. Quando você vê que a coisa está ficando muito fácil, irmão, desconfia. Desconfia porque você está sendo vítima de um golpe. Depois nós temos no versículo 6, a mentira deles, olha. Vieram a Josué ao arraial em Gilgal e disseram a ele, chegamos de uma terra distante, faça uma aliança conosco. Normalmente o golpista ele tem pressa. Porque se você começar a pensar, você não faz. Você não faz. Então eles chegaram já mentindo para Josué. Assim como Satanás enganou Eva, irmãos, assim também ele tenta nos enganar muitas vezes, através de pessoas que vão passar uma aparência do que verdadeiramente não são. E é por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Eu citei que, por exemplo, hoje, em sentido religioso, muita gente é enganada. Quantas pessoas estão aos milhares, muitas vezes, em determinados grupos religiosos, esperando uma promessa de uma vitória financeira, que eles vão ficar ricos. Já viram isso? Já viram tais promessas na televisão? Já. Pois é, irmãos. Para você ficar rico, irmão, só tem um jeito. É ganhar na loteria.
E para ganhar na loteria, a chance é 1 em 50 milhões. Então, você não vai ganhar. Então, você não vai ficar rico. Entendeu? Então, ou então tem que ter nascido rico, né? Então, aqui é muito importante que a gente entenda essa situação. A mentira, cuidado, irmãos, cuidado com isso. Depois nós temos a questão da sedução dos gibeonitas. Olha, nós viemos de longe, faz uma aliança com a gente. Vamos fechar esse negócio. A Bíblia diz, toma cuidado. Cuidado com o aperto de mão. Ou seja, o aperto de mão normalmente lá no passado, nos tempos bíblicos, ele selava um acordo, selava um negócio fechado. A Bíblia diz, cuidado com isso. Não é? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa acaba fazendo acordos que são completamente desnecessários. Quando você menos espera, você vê que você casou errado. Quando você menos espera, você vê que você está no emprego errado. Quando você menos espera, você vê que você tomou uma atitude que você jamais tomaria de modo sóbrio. Então, a astúcia, ela é muito prejudicial para o ser humano. A esperteza daquele outro, não é? Veja o versículo 7 e 8. Os homens de Israel responderam aos heveus: bem pode ser que habiteis no meio de nós. Então, como faremos aliança convosco? Disseram a Josué: nós somos teus servos. Perguntou-lhes Josué: quem sois vós e de onde vindes? Irmãos, vejam só que interessante. Normalmente, a pessoa, quando ela quer lhe aplicar um golpe, ela se faz de bonzinho para você. Se faz de bonzinho. Não, fica tranquilo. Olha só o que eles disseram para o Josué: nós somos seus servos. Nós vamos trabalhar para vocês. Pode ficar despreocupado. Tá bom? A gente vai trabalhar para vocês. E o Josué, ele acaba caindo naquela história. Muitas vezes, o Satanás, ele usa também essa técnica, né? E qual é a técnica que eles usaram com Josué aqui? Quem é maior? Quem serve ou aquele que é servido? É o que é servido, não é verdade? Então você imagine, alguém diz, eu sou seu servo. Então ele infla o ego daquele que se considera o servido. Ele se considera maior. E assim Josué se sente. Não é? Da mesma maneira hoje, irmãos. Muitas vezes quando a pessoa, ela lhe oferece muitos benefícios, parecendo que você está por cima, cuidado. Porque você pode tomar uma volta logo em seguida. Né? Aquilo é simplesmente para fazer com que o seu ego fique inflado. Eles usam uma linguagem muito piedosa também no versículo 9. Porque o Josué perguntou assim, ó: quem são vocês? Bom, primeiro eles não respondem. Eles mentem. Eles responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante. Então veja que aqui eles já começam com uma meia verdade, né? Eles deviam dizer, ó, nós somos gibeonitas. Mas não. Quem são vocês? Não, quem somos nós não interessa. A gente veio de um lugar muito distante. Sabe o que significa isso, irmão? Que você tem que aprender a prestar um pouco mais de atenção nas conversas. Sabe? Você tem que ser pontual, um pouco mais pontual nas suas coisas, nos seus negócios, com quem você trata. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, em uma frase, você é completamente enganado. Quem já foi enganado aqui em uma frase? Depois você falou assim, não foi bem isso que eu ouvi. Vamos ver, já aconteceu com alguém aqui? Todo mundo, irmão, porque o esperto ele faz isso. Ele tenta te envolver de uma determinada maneira e você acaba sendo vítima e depois quando você vai cobrar, ele diz, não foi nada disso que eu te disse não, o que eu disse foi isso, isso e isso. Mas aí agora você já caiu no golpe. Não adianta mais nada. Entendeu? Aí o texto continua dizendo assim, ó. Versículo 10. E tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus, vamos pegar do 9 que fica mais fácil.
Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus. Pois ouvimos a sua fama e tudo que fez no Egito e tudo que fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam a leste do Jordão, a Sion, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão para o caminho, ide-lhes ao encontro e dizei-lhe: nós somos vossos servos, façam aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas no dia em que saímos para vir ter convosco, mas agora já está seco e bolorento. Vejam, eles usam aqui uma dimensão de tempo. Se o pão estava bonzinho quando eles saíram, então significa que eles viajaram muito, e agora o pão até já embolorou. O golpista, irmão, ele tenta passar para você a ideia de coisas que vão ser óbvias para você dizer assim: não, realmente a coisa é muito certa mesmo. Você quer ver um detalhe? Pelo menos aqui eu não sei se tem, mas lá em São Paulo tem bastante. Tem uns anúncios de jornal, normalmente eles são assim, ó. Pegue 30 mil reais e pague 250 reais por mês. Quem já viu isso aí? Tem, né? Aí, irmão, você liga lá. Aí você liga lá, aí o cara fala assim: então, passa seu nome e tal, aí você passa, tudo bonitinho. Aí depois ele diz assim: ó, só que tá tudo certo, seus 30 mil já tá liberado. Só que para você pegar esses 30 mil, você tem que depositar 2 mil, que é para poder fazer, né, o processo, tal, não sei mais o que. Aí o que o irmão faz? O irmão deposita. O que aconteceu com o irmão? Perdeu 2 mil, irmão. Você entendeu? É desse jeito aí, irmão. Então a gente tem que tomar cuidado. Irmão. Não existe facilidade, irmão. Não tem facilidade. Coloca isso na cabeça de vocês. Não tem facilidade. O que tem muito é 99% de transpiração, irmão. É trabalhar mesmo. Não tem como. É trabalhar mesmo. Então não tem como. Então eles fizeram isso com Josué. Olha, agora faz uma aliança com a gente. Tipo assim, vamos resolver logo esse negócio, porque ele sabe que o Josué vai sair dali, ele vai para Gibeão e ele vai acabar com todo mundo ali. Então faz logo uma aliança com a gente. E eles continuam assim, ó, 13. E esses odres que enchemos de vinhos eram novos e já estão rotos, e as nossas vestes e nossas sandálias já envelheceram por causa da longa jornada. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Aqui é o ponto alto do nosso sermão. O que aconteceu, irmãos? Os anciãos de Israel, junto com Josué, não pediram conselho ao Senhor. Ou seja, eles se convenceram apenas pelos aspectos humanos. Irmão, isso aqui é a coisa mais fácil e é o que acontece conosco no nosso cotidiano, no dia a dia. Você já percebeu que tem coisa que você não ora para pedir orientação de Deus? Você simplesmente, não, esse negócio aqui é bom, vou fazer. Aí você vai e faz. Você não pediu conselho ao Senhor. Irmãos, às vezes, sabe o que acontece? É um negócio que é muito sério isso. Nós chegamos, desde o século XVI para cá, né, com a ascensão da visão iluminista, nós chegamos a um ponto onde o teocentrismo, ele sai de cena, né, Deus sai de cena, e entra-se uma visão antropocêntrica, o homem fica no centro, o homem sabe resolver as coisas. Então, e isso vem vindo, né? Desde o século XVI para cá, a coisa vem fica mais forte no século XIX, século XX, agora no século XXI piorou, irmão. E nós como cristãos, nós temos que parar com isso. Nós temos que aprender a pedir orientação a Deus nas coisas. Você vai comprar um terreno, irmão, pede orientação para Deus. Pede orientação para Deus, não tenha pressa, irmão. Tem um ditado que eu aprendi desde pequeno, que é assim, o que é do homem o bicho não come.
Se tiver que for seu, irmão, se for seu, vai ser. Fica tranquilo. Vai ser. Não se preocupa. Pede orientação a Deus. Pede orientação a Deus. Vai atrás do registro. Vai dar uma olhadinha, vai pesquisar, enquanto Deus ele trabalha na sua vida. Não adianta você chegar e falar assim, não, esse negócio está muito bom, eu vou pegar logo, senão ele vende para outro. É exatamente o que o gibeonita quer que você faça. Faz uma aliança conosco. Faça logo. Né? Ó, eu vou pegar esse carro aqui. Não, vou pegar esse carro. Não, não é possível, amor. Vou pegar esse carro, amor. Tá bom demais esse carro. Vou pegar logo. Vou pegar logo porque, meu, se eu perder, esquece. Né? Não tem isso aí? Já deu oportunidade assim, Varão, também? Já. Se eu perder isso aqui, meu amigo do céu. Aí, irmão, o que acontece? Você não consulta o Senhor. Então tem que aprender a consultar o Senhor. Consulta a Deus, irmão. Entra no seu quarto. Né? Às vezes coisas triviais, irmãos. Coisas triviais da vida. Você precisa aprender a consultar o Senhor. Sabe por quê? Porque a nossa lógica, o nosso senso, né, de ganhar, muitas vezes, ele acaba ofuscando a verdade. E quando a gente não consulta o Senhor, aí a situação fica pior ainda. Esse texto ele mostra a fraqueza da sabedoria humana. Porque você pode ser sábio como for. Se você não consultar a Deus, você vai falhar nas coisas mais óbvias que você esteja fazendo. Entendeu? O jovem, ele vai namorar. É claro, né, irmão? O cara não está nem preocupado em consultar o Senhor quando ele vai namorar, né? Ele não está nem preocupado com isso aí. Mas, se ele tiver em vista que aquele namoro poderá se tornar um casamento, o que é que ele vai fazer? Ele vai consultar o Senhor. Ele vai consultar o Senhor. Aí ele quer casar. Se ele tiver em vista que aquele casamento ali, pelo menos o que o padre fala, até que a morte o separe, né? Vai virar mesmo, ele tem que consultar o Senhor. Porque senão, irmãos, ele vai acabar dando com os burros na água. Né? Quantos erros poderiam ser evitados se nós consultássemos ao Senhor? Quem está entendendo o que eu estou falando, dá um amém. Amém. Quantos erros, irmãos, poderiam ser evitados? Vocês querem ver? A Bíblia nos fala de alguns personagens. Por exemplo, o Ló. Todos nós conhecemos a história do Ló, sobrinho de Abraão, né? O Ló, ele um belo dia está lá com Abraão, tudo, e aí ele diz assim, ó, não está dando mais certo, a gente morar junto, não está legal. Nossos pastores estão brigando, então vamos separar. Ló consultou o Senhor? Não consultou. Ele queria vantagens. Aí ele olha para a região de Sodoma, e ele vê que a região de Sodoma é uma região muito próspera. E aí ele fala assim, eu vou mudar para lá. Já viu gente que começa, né, aquela chamada corrida do ouro, né? Tipo, tal cidade está sendo próspera. Ele vai para lá e quebra a cara? Já viram? Quem já viu acontecer isso aí? Ele vai para lá e quebra a cara. Por quê? Porque, irmãos, simplesmente a pessoa ela vai atrás de um propósito financeiro. Ela não consulta a Deus, ela não quer saber da família. O Ló teve um problema muito sério com ele. Ele vai para a região de Sodoma e Gomorra, que é uma região muito bonita, inclusive, uma região fértil. Diz a Bíblia que parecia o jardim de Jeová, parecia o jardim do Éden. E quando o Ló chega lá, o Ló tinha tino comercial, ele era rico. Ele logo monta, né, algumas situações onde ele está ganhando dinheiro e os negócios de Ló estão indo muito bem. Mas Ló consultou o Senhor? Não consultou. E aí aquela cidade fica tão perversa que Deus resolve destruir aquela cidade. E qual foi o resultado para Ló?
por não ter consultado ao Senhor? Bom, primeiro, que ele perdeu os 2 genros. Segundo, que ele perdeu a mulher. Terceiro, que ele praticou incesto com suas 2 filhas, dando ascensão a 2 nações que se tornaram inimigas do povo de Deus depois. Então tudo isso por quê? Porque não consultou ao Senhor. Ele viu vantagens financeiras. Então, irmão, nós vivemos em um mundo que as vantagens financeiras parecem que são realmente vantagens. Mas cuidado, consulte ao Senhor antes, não é? Às vezes o irmão, ele não tem vício de jogar, não é? Às vezes o irmão não tem vício de jogar, mas ele passa lá na casa lotérica, aí ele fala assim, vou fazer uma fezinha hoje. Já fez uma fezinha, varão? Não? Você não? Você já fez uma fezinha? Fez sim, varão. Fez sim. Fez sim. Irmão, todo mundo sabe o que faz, varão. Aí o irmão passa lá e faz uma fezinha lá, né? Aí, irmão, o irmão já fez uma fezinha. Aí o que acontece? Aí o irmão vai lá e faz uma fezinha. Aí ele, puxa vida, e fala, caramba, rapaz, pô, vou ficar na esperança. Porque o jogador, a esperança dele é sempre de ganhar. Não é assim que funciona? E o gostoso é você esperar o resultado do jogo. Aí quando o resultado vem, você vê que você não ganhou nada, né? Aí, irmão, por que a gente desencoraja o irmão de jogar na loteria? Não é para você não ficar rico, porque se você ficar rico, vai ser excelente, porque eu acho que qualquer um aqui que fica rico vai até falar, vou dar uma força para o ancião, né? Mas a gente desencoraja por quê? A gente desencoraja porque ela vai puxa outro jogo. Você entende isso? Você começa ali jogando na Mega Sena, quando pensar que não, irmão, você já está em outro tipo de jogo. Você já está entrando para o jogo do baralho, você já está entrando lá para o jogo do capeta. Quem conhece o jogo do capeta aí? Vai dar a maquininha do capeta? Maquininha? Conhece, varão? Conhece? Maquininha. Irmão, pensar que não, você está no capeta. Caiu no capeta, você está no capeta mesmo. Porque aí, irmão, eu conheci gente que já perdeu casa com isso aí. Já perdeu casa, é verdade, perdeu carro. Então tem que tomar cuidado com essas coisas que parecem que são... Não, mas só mais um joguinho, mais uma apostazinha. Meu irmão, pode esquecer. Então cuidado com as vantagens. Foi o Ló. O Ló falou assim, eu vou jogar nesse negócio aqui. Perdeu a família, irmão. Perdeu a família. Aí depois nós temos também o caso de Abraão. Quando Deus chama Abraão, veja, eu estou mostrando para vocês apostas erradas. Quem está entendendo o que eu estou falando, dá um amém. Amém. Quem está aprendendo e falando, isso daqui serve para a minha vida, dá um amém. Amém. Irmão, olha o caso do Abraão. Abraão tinha, sabe quantos anos quando Deus chamou ele? 75. 75 anos. A irmã também, pelo jeito, já fez uma fezinha, né, irmã? Está olhando para mim assim, firme. Não? Então tá bom. Aí o que acontece? Aí, irmão, o Abraão, quando Deus chama ele, ele tem 75 anos de idade. E aí Deus fala assim, Abraão, você vai ter um filho, tal, não sei o quê. E começa aquele debate do Abraão com Deus, porque o Abraão já era velho e tal. Mas aí o Abraão, Deus aparece para o Abraão e fala isso. Presta atenção nisso aqui, irmão, para você entender. Porque hoje crente tem necessidade de estar falando tudo com o pastor, já viu? Tem um pessoal por aí que gosta de ficar atrás de pastor, não sei mais o que e tal. Não. Deus aparece para Abraão, fala assim, você vai ter um filho. Aí Deus some. Deus some. Deus vai falar com Abraão, sabe quando, irmãos? 13 anos depois. Lá no capítulo 16. O Abraão dá aquela peregrinada, aí ele faz um filho com a escrava, a Agar. E aí agora, 13 anos depois, você já imaginou, irmão? Eu falo assim, ô irmã, eu vou te trazer 100 reais, tá bom? Aí eu sumo, simplesmente desapareço. O que a irmã vai dizer? Nunca mais vai vir. 13 anos depois o cara aparece. E aí, tudo bem? E aquele 100, tá aqui os 100 reais que eu te prometi. Você até já esqueceu, não é verdade? O Abraão, irmãos, ele foi tentar ajudar Deus. E acabou fazendo o quê?
deu origem à nação islâmica, através de Israel. Então vejam, um outro erro de quem não consultou a Deus. Porque se Deus não falou mais com Abraão, é porque é o seguinte, Deus agora espera. Deus falou, tem que ter calma. Às vezes, irmão, você ora para Deus e fica assim, será que Deus vai me responder? Quem já ficou ansioso aí para Deus responder logo uma oração, levanta a mão, vamos ver. Todo mundo, pois é, irmão, Deus não vai, Deus não vai responder no seu tempo. Tem que ter calma. Às vezes Deus está preparando o melhor para você. Está preparando o melhor. Esse irmão aqui, ele se lembra disso, não lembra, irmão? Esse irmão aqui estava com um projeto comercial há uns tempos atrás, não foi? E ele falou para mim o projeto, e ele falou qual era o projeto que Deus colocou no coração dele. O irmão lembra o que foi que eu falei para o irmão taxativamente, sem conhecer detalhes? O irmão lembra? Eu falei assim, Deus é contigo e vai dar certo, e pode fazer. Foi ou não foi? E aí entrou uma outra pessoa, queria atrapalhar o projeto, Deus deixou atrapalhar? O projeto está sendo realizado? Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Então, irmão, é consultar o Senhor. Esse é o segredo. Então, o Abraão não consultou. Agora nós temos o islamismo no mundo, que é uma das maiores religiões, inclusive oposta ao cristianismo. Resultado da decisão errada de Abraão. Depois nós temos o apóstolo Pedro, também outra decisão errada. Lembram-se quando Jesus falou assim, olha, o filho do homem vai morrer, tal, não sei o quê. Aí o Pedro fala assim, ô Senhor, pelo amor de Deus, o Senhor não vai ter absolutamente esse destino. E aí o que é que acontece? Jesus fala assim, para trás de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não são de Deus, mas são de homens. Irmãos, se Pedro tivesse consultado a Jesus sobre a morte na cruz, Pedro nunca tinha falado aquela besteira para Jesus. Mas os nossos pensamentos humanos. O Sansão é um outro exemplo. Imagina, Sansão era o homem mais forte que já viveu na terra. Mas, por conta de não consultar ao Senhor sobre um casamento, ele se casou errado. Casou errado, separou. E aí depois arrumou a Dalila, que fez a ruína do Sansão e levou ele até a sua morte. Então vejam que as decisões erradas, por não se consultar ao Senhor, muitas vezes elas acabam atrapalhando a sua vida. De modo geral, a sua vida material, a sua vida espiritual, a sua vida conjugal, não é? Pode atrapalhar. Aí, irmãos, olha só que coisa interessante. Todos estes que não consultaram ao Senhor, Deus ele tem uma coisa muito legal aqui. Deus ele não fica se metendo na nossa vida. Sabe? Sabe pai e mãe, que tem que ficar colocando uma cerca no filho? Deus não faz isso, irmãos. Deus ratifica o que você faz. Quer ver? Ó? Veja comigo, vamos ler mais um pedacinho. Eles não pediram conselho ao Senhor. Assim, vamos lá ao versículo 15. Assim Josué fez uma aliança de paz com eles, prometendo poupar-lhes a vida. E os líderes da comunidade prestaram-lhes juramento. Então, agora os gibeonitas chegaram onde eles queriam. Agora eles fizeram uma aliança com Israel. Você concorda comigo que eles enganaram Josué? O Josué não podia falar assim, ó, vocês enganaram a gente, a aliança não vale. Não poderia falar? Podia, mas não podia. Ele podia, mas não podia. Essa que é a história. Quer ver por quê? Ó? Vamos ao versículo 16. Ao fim de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Então partiram os filhos de Israel, e ao 3º dia chegaram à cidade deles, Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriate Jearim. Os filhos de Israel, porém, não os feriram, porque os líderes da comunidade lhe haviam jurado pelo Senhor, o Deus de Israel, e toda a comunidade murmurava contra os líderes. Irmãos, olha só que interessante. Josué está rendido nessa história, ele não está sabendo de nada.
Mas ele vai prosseguir, tem que continuar conquistando a terra. Onde ele chega? Na terra deles. Aí os líderes lá, quando Josué puxa a espada, ele fala: opa, peraí, você tem um acordo com a gente aí. Tem um acordo com a gente, você não pode matar nós não. Como tem acordo com vocês? É esse pessoal que levou lá o pão velho e tal. Josué fala: e agora? Fomos enganados. Fomos enganados. E aí, diz a Bíblia que os filhos de Israel murmuraram contra a sua liderança, que responderam: nós lhe juramos pelo Senhor, o Deus de Israel, e agora não podemos tocar-lhes. Ou seja, uma vez, irmão, que você emitiu a sua palavra, você tem que cumpri-la. Então o cristão, ele trabalha dentro dessa filosofia. Não importa. Hoje nós vivemos em um mundo, conforme disse o apóstolo Paulo, um mundo onde os homens não são dispostos a acordos, onde as pessoas não sustentam palavra. Nós, como cristãos, não podemos fazer isso. Mesmo que seja prejuízo para você. Mesmo que seja prejuízo. Ô irmão, você quer comprar esse óculos? Quero. Quanto você dá nele? Eu dou R$100. Então tá bom. Aí eu vou na internet, o óculos custa 380. Ô irmão, não vai dar para te vender por 100 mais não, porque na internet ele está 380. Mas a culpa é de quem? A culpa é minha, eu tenho que vender pelo 100 agora. Entendeu? Então a gente, como cristãos, irmãos, nós temos que parar com esse negócio de querer tirar vantagem. Querer tirar vantagem, querer ser mais esperto que os outros. Porque senão, nós pecamos perante Deus, quebrando o nosso juramento, conforme diz aqui. E aí o texto continua dizendo assim: isto porém lhes faremos, nós os deixaremos viver para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que lhes fizemos. Ou seja, irmãos, mesmo certo, Josué não podia quebrar aquele juramento. Mesmo certo, ele não podia quebrar aquele juramento. Então isso também se aplica a nós. Muitas vezes, o que acontece? A pessoa, ela entra em certas situações que acabam lhe sendo prejudiciais posteriormente. Mas ele deu a palavra dele lá atrás. Ele deu a palavra dele. Ou seja, eu não posso tentar aliviar o meu lado quebrando um juramento que eu fiz lá atrás. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não posso fazer isso. O ponto aqui de Josué, ele também nos mostra que quando nós vamos explorar, no caso, ou pelo menos tirar proveito do erro que nós fizemos, ainda assim nós devemos ser compassivos. Vejam só como o texto continua. Versículo 21. Continuaram os líderes: vivam, assim se tornem rachadores de lenha e tiradores de água para toda a comunidade, como os líderes lhes haviam dito. Chamou-os Josué e lhes perguntou: por que nos enganastes, dizendo, de muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora sereis malditos entre vós. Nunca deixará de haver servos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué: foi anunciado aos teus servos como certo que o Senhor, o teu Deus, ordenou a Moisés seu servo que vos desse toda essa terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito por nossa vida, por causa de vós, e fizemos isto. Agora estamos nas tuas mãos, faze conosco aquilo que te parecer bom e justo. Josué então os livrou das mãos dos filhos de Israel e não os mataram. Nesse dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a comunidade e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. E aqui, irmãos, tem mais um ponto importante que a gente não vai continuar lendo, senão vai acabar ficando muito longa a pregação. Esse pessoal se tornou servo de Israel. E agora o Josué tinha um compromisso com eles. Como eles ficaram amigos de Israel, as nações vizinhas também queriam atacá-los. Agora quem é que ia defendê-los? Josué. O que significa isso? Muitas vezes
quando nós tomamos decisões erradas, nós acabamos comprando uma briga que não é nossa. E a pior coisa que tem é você comprar uma briga que não é sua, porque normalmente a pessoa acaba em desvantagem. E foi exatamente o que aconteceu com eles. Portanto, quando nós tivermos que tomar alguma atitude, a ordem do dia tem que ser consultar ao Senhor, irmão. Ah, mas eu estava de cabeça quente. Eu estava de cabeça quente, por isso que eu acabei entrando nessa situação. Problema de quem? Problema de quem? Seu. Quem entendeu o que eu estou falando? Amém. Ah, é porque a pessoa me ofendeu e eu fui para cima e agora eu estou até aqui meio com o olho roxo. Problema de quem? Seu. Entendeu? Ou seja, se tivesse consultado o Senhor, não acontecia nada disso. Não é verdade? Então, irmão, tem que consultar o Senhor. Sabe? Você tem que aprender a se retirar do local. Tem que aprender a respirar fundo. Contar até 10. Parar com esse negócio de achar que a vantagem, ela está ali nas suas mãos. Parar de achar que o próximo cartão da Mega Sena é o premiado é seu. Parar de achar que aquele negócio vai ser bom para você, porque você conhece de tudo comercialmente falando. Parar de achar que aquela prova você já passou nela porque você é muito bom e você estudou demais. Irmão, aprenda a começar a consultar o Senhor nas coisas pequenas. Porque quando você se deparar com as coisas grandes, então você vai estar muito mais preparado para ouvir a voz do Senhor. E a voz do Senhor, deixa eu aproveitar e dizer isso para vocês também. A voz do Senhor, irmão, normalmente ela é diferente da nossa, viu? O Senhor fala, vai por aqui. E a gente fala, nós vamos por onde? Por lá. É desse jeito que a gente faz. Então, a gente tem que começar a ter essa noção aí, entendeu? E sabendo sempre que a responsabilidade é nossa. Você errou, responsabilidade de quem? É sua, não é de Deus. Esses dias agora eu postei um pela Bíblia onde eu falava sobre a questão da pandemia, tal, não sei o quê, né? Que nós já perdemos mais de 500 mil pessoas no Brasil, né? E aí, teve uma irmã, ela escreveu assim, pastor, eu não entendo. Tudo isso que o senhor falou está tudo muito certo, mas meu noivo era pastor e novo, e ele acabou de morrer na pandemia também. Né? Não entendo qual o propósito de Deus nesse negócio. Irmãos, olha, nós temos que entender que o propósito de Deus é que todo mundo viva. O propósito de Deus é que você tenha vida e vida em abundância. É para isso que ele veio. Só que nós estamos sujeitos à futilidade. Nós estamos vivendo ainda num mundo corrompido pelo pecado. Enquanto isso acontecer, irmãos, nós temos que consultar ao Senhor. Toma cuidado. Você tem que usar máscara? Use máscara. Você tem que evitar aglomeração? Evite aglomeração. Não fica, né, achando que está tudo certo na sua vida. Aprende a consultar o Senhor, aprende a seguir as orientações que você aprende aqui na igreja, que você aprende através do canal pela Bíblia, aprende a seguir as normas, aprende, irmão, aprende que aí sai tudo muito mais barato, sabe, porque Deus, Ele não é responsável. Eu também peguei Covid-19, né, alguns meses atrás, quase que eu morri, mas se eu tivesse morrido, o problema era de quem? Meu e de vocês. Se tivesse morrido, é problema de vocês também. Né? Então, irmão, o que acontece? A gente tem que aprender, né? Brincadeiras à parte. Mas quem está levando para casa hoje a lição de que deve consultar ao Senhor, dá um amém. Amém. Deus abençoe vocês.